Vamos agora mudar de categoria para hotéis e outras infraestruturas turísticas. Nesta categoria, o primeiro pitch vai ser apresentado por Marta Gomes, em representação da Waze, com a solução Monitorização Microbiológica em Redes de Água, com a descrição Bioauditoria em Redes de Água, medição proativa e em campo da contaminação microbiológica em redes de água. Muito bom dia, eu sou Marta Gomes, venho em representação da Waze Engenharia e da Luminultra com a solução de monitorização microbiológica em redes de água. Devido à crise pandémica, muitas instalações viram-se obrigadas a fechar e a diminuir drasticamente o seu funcionamento. Isto provoca águas estagnadas na rede de água. Águas estagnadas provocam o aumento da contaminação microbiológica na rede, com o aumento de formação de biofilmes. Os biofilmes são aglomerados harmoniosos de micro-organismos, onde eles se protegem da ação do biocida, da ação dos desinfetantes. O crescimento microbiológico traz consequências e quanto mais descontrolado for esse crescimento, maiores são as consequências, logo maiores são os custos para reparar essas consequências. Por exemplo, 1 milímetro de espessura de biofilme numa conduta reduz a transferência de calor em 50%, diminuindo assim a eficiência das desinfecções térmicas. Por exemplo, numa manutenção preventiva, numa instalação com muitos pontos de usos de água, faz-se uma seleção de pontos-chave nessa instalação para fazer uma medição da microbiologia nesses pontos, através da medição de segunda geração da ATP da Luminultra, que é a única adequada para matrizes líquidas, em que se faz um mapeamento e avalia-se a saúde microbiológica da instalação. Ao obter-se estes resultados com uma certa rotina, conseguimos perceber crescimentos microbiológicos na rede, pequenos crescimentos microbiológicos e fazer a sua reparação naquele momento, portanto, fazendo pequenos ajustes. Depois de efetuarmos um mapeamento, conseguimos avaliar no próprio dia, portanto, são medições rápidas de campo, os locais de risco, os locais que apresentaram elevada carga microbiológica e intervir nesses locais. Se quisermos saber qual o micro-organismo que nos está a preocupar, por exemplo, a legionela é uma preocupação, então podemos utilizar um segundo equipamento de campo, que é um PCR de campo, é uma inovação dos nossos parceiros canadianos Luminultra, em que se consegue avaliar em 2 horas a presença ou não de legionela naquele local, naquele ponto de uso. O que é que conseguimos? Qual é a grande vantagem? Conseguimos mitigar o problema no momento, rapidamente, e depois conseguimos validar se essa mitigação correu bem ou não. E, portanto, transformar todos os pontinhos vermelhos que se encontram na instalação em pontinhos verdes sem contaminação microbiológica. Porque é uma manutenção preventiva. O que nós não medimos, nós não conseguimos controlar. Portanto, sem informação do que se passa dentro das condutas, porque nós não conseguimos olhar para dentro de uma conduta, nós não temos informação quanto à eficácia do seu tratamento. E, portanto, vivemos um pouco às escuras. E isto causa uma certa ineficácia nos planos de prevenção associados ao risco da presença de legionela. Porque as bactérias que estão no biofilme podem multiplicar-se no espaço de horas e transformar-se altamente patogénicas. Com uma monitorização, e eu falo de uma monitorização at-line, porque é uma mala portátil, não é in-line, conseguimos fazer um doseamento de biocida em tempo real e verificar a eficácia desse tratamento. Conseguimos prever o crescimento microbiológico nos seus estádios iniciais e evitar custos futuros em grandes substituições de condutas, tratamentos excessivos. Conseguimos proteger os nossos utentes, os utentes da instalação, a sua saúde e também a imagem para a instalação que presta esse serviço. A rapidez destes testes são testes quantitativos, tanto o teste de segunda geração, que é o que faz o primeiro screening, como o teste de PCR, mas são orientativos na prevenção e controle. Portanto, nós conseguimos, no espaço de um dia, tirar a fotografia, digamos assim, a fotografia microbiológica de uma instalação. Eu queria também referir que esta manutenção preventiva, a Waze presta o serviço pode formar os técnicos locais, que não precisam de skills laboratoriais para fazer estes testes e que podem usar esta malinha preta, como vêem na fotografia, para fazer outro tipo de monitorizações.
torres de arrefecimento, o desempenho de uma hectare, a monitorização de águas pluviais e águas residuais tratadas, e o mais interessante é que na segunda fase de monitorização, quando se detecta o mesmo equipamento que vos faz a detecção de legionela, dependendo do kit de teste que é usado, também pode monitorizar em superfícies, águas residuais ou no ar o novo coronavírus. Por fim, para finalizar, esta manutenção preventiva permite evitar problemas causados pela contaminação microbiológica, vai-vos ajudar a evitar a colmatação prematura da rede, vai reduzir gastos futuros em manutenções dispendiosas, portanto, gastos energéticos, vai-vos aumentar a eficiência hidráulica da rede e vai-vos otimizar operações de limpeza e desinfecção nos estados iniciais da contaminação. Eu agradeço a atenção e muito obrigada.